O que faz uma universidade ser melhor do que a outra? A minha universidade é uma universidade pública e, sinceramente, ela tem muitas vantagens, mas ela também tem vários defeitos. E eu faço uma faculdade particular e muitas vezes eu sinto preconceito da parte das pessoas por eu fazer uma particular, tentando desmerecer os meus méritos ou desmerecer o meu esforço por estar nela. Tem muita gente que até se acha só de estar numa universidade pública e tem gente que acha que toda universidade particular é ruim. Eu acabei de terminar o meu terceiro ano e uma das coisas que eu percebi foram que muitos alunos do meu colégio passaram em qualquer curso de uma faculdade pública e foram seguir esse curso. Eles nem sabiam o que significava, nem sabiam o que o curso era, mas mesmo assim, só por ser uma faculdade pública, eles desistiram do que eles queriam e foi fazer aquele curso que, tipo assim, não fazia diferença pra eles. Então, antes de você pensar numa faculdade só pelo nome dela, eu acho que você tem que pensar que aquilo vai ser uma coisa que você provavelmente vai fazer pela sua vida toda. Então, não tenta pagar uma de, eu faço uma faculdade pública, por isso eu sou melhor, e você vai fazer um curso que você não quer. Ou você vai acabar desistindo, ou eu acho que você vai ser a pessoa mais infeliz da sua vida. Agora com o Enem, nego põe assim uma parada biblioteconomia, sei lá, uma parada. Uma das coisas que com certeza me irrita muito na minha universidade pública é que, pelo menos no meu curso, tem muito professor que falta aula, que chega atrasado e que você vê que não tá nem um pouco preparado pra dar aquela aula. Então, né, gente, já na minha faculdade, se um professor chegar muito atrasado, se ele cagar muito pra aula, ele muito provavelmente vai ser demitido. Os professores nas faculdades públicas, muitas vezes, são professores pesquisadores. Então, eles têm 1 milhão de outras tarefas. Eles são secretários deles mesmos, contadores, administradores e professores. Então, realmente, para muitos deles, dar aula é a última coisa que ele quer fazer. Pelo menos a minha faculdade, né, e a faculdade da minha irmã, que são diferentes, a gente recebe uma avaliação de cada professor, entendeu? Ou seja, todo mundo quer saber se o professor tá dando aula direito, se ele tá conferindo as coisas, se ele está dando a prova. Uma semana eu fiz uma reclamação na minha faculdade por um motivo lá e já resolveram o meu problema. O professor vai ter que dar a mesma aula porque não tem uma burocracia pra eu falar isso com eles. Então, eles também têm que seguir horários, eles têm que seguir regras, até porque eles podem ser demitidos caso eles não sigam, que é o contrário da pública, né? Por eles serem funcionários públicos, não importa tanto se eles faltam ou não, eles não vão perder o emprego por isso. A particular não vai ficar pagando o professor de graça pra ele não dar aula, né? Isso faz com que os estudantes de faculdade pública tenham que ser super mais independentes na hora de aprender, senão você se ferra na prova. Outra coisa que é triste na faculdade pública é a infraestrutura. Sinceramente, na minha faculdade, às vezes tem cocô de cachorro no corredor. A gente chega na aula e, como eu tenho aula no subsolo às vezes, tem mofo nas paredes e no teto. O grande problema de se estudar numa faculdade pública é que ela no início ela é maravilhosa, porque eles fazem as obras, o governo faz toda aquela propaganda e investe muito, mas quando chega o governo seguinte, às vezes a universidade fica anos e anos sem receber nenhuma revitalização. Eles não atualizam nada. E é muito mais difícil, por causa da burocracia, você conseguir mudar qualquer coisa numa universidade pública. Tem algumas universidades públicas que nem ar-condicionado tem na sala. Nesse calor do Rio de Janeiro, por exemplo, é impossível você viver assim. Você tem que ver, não pelo nome da faculdade, sim a infraestrutura dela, tá bom? Eu estudo numa faculdade e antes de eu entrar nela, eu fui ver a infraestrutura. Pro meu curso, gente, eu faço um curso de computação, ou seja, eu tinha que ter pelo menos uns computadores na sala que não fossem com aquela lata velha. Então, eu não fui procurar, eu quero essa faculdade porque ela tem nome bom. Claro que não, gente. Eu fui procurar, eu quero essa faculdade porque eu vi que ela tinha uma estrutura boa pra mim. Então, você tem que verificar isso pra você. Você quer medicina? O que você quer? O que você quer fazer? Qual estrutura? Qual a faculdade que tem estrutura pra você? O meu curso, que é de biomedicina, por exemplo, não tem laboratórios voltados para o curso. A gente muitas vezes tinha que fazer as aulas práticas dentro do laboratório dos próprios professores, por não ter um espaço específico para isso. Na minha faculdade, por exemplo, tinha um amigo meu que ele passou na pública e ele tentou estudar na pública, era uma faculdade de computação também, e ele tentou estudar na pública e ela não tinha recursos nenhum. E se você estuda aqui no Rio, você deve saber que isso é verdade. Ele tentou, passou, ele foi pra duas, na verdade, ele passou nas duas, ele não gostou nenhuma das duas, porque as duas estavam, assim, em puro descaso, sabe? É super comum você encontrar numa universidade pública equipamentos dos anos 80 até, ou de épocas jurássicas, coisas que não foram simplesmente atualizadas com os anos. E principalmente em cursos de tecnologia ou de biologia, onde as coisas mudam o tempo inteiro, fica impraticável. Você perde muito no quesito experiência. Já uma coisa bem legal das universidades públicas é que, por elas serem universidades, elas formam conhecimento. Então você tem muitos laboratórios de pesquisa, todos os professores praticamente fazem pesquisa lá, e você tem uma oportunidade imensa de fazer estágios de iniciação científica e tal, dentro da própria universidade, ter contato com professores que são referência no Brasil e no mundo para
aquela área de pesquisa. No meu caso, isso é muito bom. E sobre as pesquisas na faculdade, assim, a maioria das pesquisas são em faculdades públicas, tanto que meus professores indicam a gente para ir para as faculdades públicas, procurar estágios de pesquisas e etc. Outra coisa que é quase rotina na universidade pública são as greves. Quase todo ano, ou ano sim, ano não, a gente tem greve. Infelizmente, né, eu não tenho essa greve, eu não tenho férias de 3 meses, eu não tenho nada. Então eu fico até tipo, ó, meus amigos assim que fazem faculdade pública, eles estão de greve e eu, cara, eles estão de férias eternos assim, e eu fico lá estudando, nada muda. Mas depois a gente fica estudando durante as férias. Não é bom. É verdade. Isso atrapalha muito os alunos, mas é um problema devido ao governo que não investe na universidade e não atualiza nem os salários dos professores. Tem muito professor que trabalha muito mais do que ele deveria, produz muito conhecimento e ele não tem a remuneração que ele merecia. Além disso, ele não tem um espaço próprio para ele trabalhar e formar conhecimento que a gente precisa para o nosso país avançar. Claro que, como consequência, os alunos são muito prejudicados e essas greves fazem com que muita gente atrase a formatura. Eu, por exemplo, quando estava para viajar para o Ciências Sem Fronteiras, teve uma greve e uma das matérias ficou em greve durante muito tempo. Então, eu tive que trancar a matéria e vou ter que refazer essa matéria esse ano, porque eu não ia deixar de ir para o Ciências Sem Fronteiras por causa da greve, sabe? Isso me atrasou quase um semestre, mas eu acho que valeu a pena. Na universidade pública não tem padrão nenhum. Tem professor que chega e dá aquela prova totalmente vaga. Defina tudo o que eu dei na aula. E você tem que escrever um texto, senão você tira 0. Já tem professor que passa um monte de trabalho, não dá prova praticamente nenhuma e faz você fazer seminário durante quase o período inteiro. Bom, gente, o padrão da prova é o seguinte, não é o professor quem faz praticamente, ele manda questões para a faculdade, pelo menos na minha, assim, não tô falando daqui toda ação, mas ele, tipo assim, ele tem que fazer uma prova direito, ele tem que mandar a prova, nunca vai acontecer aquela, como a Júlia falou, de montar seminário, nunca, porque a faculdade cobra isso dele, cobra prova, cobra nota. E, pelo menos na minha faculdade, nem são meus professores que corrigem a minha prova, são coordenadores e pessoas específicas para corrigirem a prova. Então eu não tenho esse problema que muita gente me conta, eu não posso ficar marcado pelo professor, porque eles também nem ligam para isso, não são eles que corrigem, mas isso depende de cada faculdade. A minha faculdade são 3 provas, então sempre vai ser 3 provas. As outras particulares provavelmente também devem ter suas regras e meus professores não podem substituir prova por seminário, prova por nada. A prova é prova, apesar de eles falarem prova é prova, mas não prova nada. Tem um professor meu, que eu não vou citar nomes, mas ele não deu uma aula sequer no semestre. Ele botou os alunos para fazerem seminários sobre os temas das aulas, seminário individual, então toda semana foi um seminário diferente e ninguém ia na aula, só ia quem tinha que fazer o seminário. Também na minha faculdade você não pode reprovar mais de 75% da sala, porque a própria faculdade entende que a culpa não é dos alunos, é assim, do professor. E se você pensar bem, faz sentido, né, gente? Como assim mais de 75% de pessoas na sala? Como assim as pessoas são reprovadas? Então a própria faculdade entende que é você, o problema é com o professor, não são com os alunos. Já na universidade pública tem sempre aquele professor que reprova 80% da turma e não acontece nada com ele. E uma das coisas ruins de uma faculdade particular, porque é aquilo, quanto você tem pra gastar? Quanto você tem pra gastar numa faculdade particular? Será que pelo preço, que é uma boa, outra melhor? Como é que é isso? Então você vai, como eu te falei, acho melhor você procurar não pela faculdade, sim pelo seu curso. Uma característica que é extremamente importante da pública é que ela é de graça. Quer dizer, de graça entre aspas, porque quem paga são os impostos, que todo mundo está pagando. Acho que é por esse motivo mesmo que as pessoas deveriam lutar muito para que a universidade pública seja melhor do que ela é hoje, já que ela deveria ser algo que dê um retorno para a população em geral, seja gerando novos conhecimentos, seja com os hospitais, seja gerando mentes e oportunidades para as pessoas. Como que uma pessoa que não tem condições vai fazer uma faculdade de medicina se a gente não tiver um ensino público de qualidade? Eu acho necessário. Eu acho que a gente não pode ficar totalmente que nem os Estados Unidos, onde os alunos se formam com uma dívida de $500 milhão. Isso, formam com uma dívida. Porque não existe universidade pública lá. Ah, é verdade. Mesmo a pública é paga. Na minha opinião, o que faz a universidade não são necessariamente os professores ou toda a infraestrutura, porque as públicas formam muitos bons alunos mesmo com todos os problemas.
Eu acho que o que importa mesmo é o quanto você se esforça, o quanto você estuda e a importância que você dá pro seu futuro e pro meio onde você tá. Então, gente, essa aqui é a Natasha. Oi, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo com ela. Se vocês quiserem mais, podem pedir pedir aí embaixo. E o canal dela eu vou deixar aqui na cara dela. E vocês cliquem pra se inscreverem. Pra se inscreverem. E além disso... São duas ruivas, são duas ruivas, E fala um pouco do seu canal. Eu faço sobre vlogs, sobre várias coisas. Eu comecei meu canal agora e também faço de games. O canal dela é bem legal, ela também é ateia, que nem eu, então se vocês querem... Ruiva. E ateia. Na verdade eu fiquei ruiva por causa dela e da irmã dela, né? Então... Dá um like aqui no vídeo da Júlia, se inscreva-se no canal dela, compartilha com seus amiguinhos, tá bom? Obrigada. E... além disso, eu também gravei um vídeo no canal dela sobre machismo, então pra quem quiser ver, eu vou deixar ele aqui no meio da gente, tá? E você clica aí e assiste, que tá muito bom também. Tchau! Tchau!